Dando continuidade aos estudos, nós agora apresentaremos dois vídeos relacionados com a construção do espaço de Hilbert. Os dois vídeos que nós postamos anteriormente trataram o conceito de espaço vetorial de dimensão finita. O que seria um espaço vetorial de dimensão infinita? Nós conseguimos representar geometricamente muito facilmente um espaço vetorial de dimensão 2, um espaço vetorial de dimensão 3. Quando a gente vai para a dimensão 4, muito embora a gente não consiga desenhar, né, o que seria essa quarta dimensão, a gente consegue abstrair um pouco a ideia que vem de 2 e 3 dimensões. Mas conforme a gente vai aumentando essas dimensões do espaço vetorial, a gente vai começando a ter dificuldades de desenhar, de representar isso cada vez maiores, até o limite do que seria, como a gente pensaria ou representaria geometricamente um espaço vetorial de dimensão infinita. E a gente vai ver aqui que algebricamente é muito fácil de trabalhar com esse espaço vetorial de dimensão infinita. E é isso, esse primeiro vídeo sobre o espaço de Hilbert vai apresentar. Então, a ideia para a gente entender o espaço de Hilbert, a gente inicialmente pensa o deslocamento de uma corda. Então, quando a gente tem o deslocamento de uma corda, nesse caso aqui, a gente tem uma oscilação representada pela parte esquerda do vídeo, né, pela ferramenta da parte esquerda, e a parte direita está com uma ponta fixa. Então, se a gente quiser entender num particular instante, por exemplo, esse que a gente acabou de parar aqui, o deslocamento, quiser representar de alguma forma o deslocamento da corda ao longo da horizontal, representada pela linha pontilhada aqui, a gente pode fazer a seguinte coisa: eu fiz esse recorte, um recorte qualquer, não é exatamente esse momento da oscilação da corda, mas um momento qualquer, né? E aí o que eu faço? Eu crio eixos em azul aqui, né? O eixo vertical e o eixo horizontal. Então, ao longo do eixo horizontal, se a tua corda, por exemplo, tiver tamanho L, né? Ao longo do eixo horizontal, eu tenho as posições ao longo da corda, e no eixo vertical eu vou ter os respectivos deslocamentos. Então, eu vou inicialmente construir aqui, eu vou chamar uma função que representa o deslocamento. Nesse caso, eu peguei o tamanho da corda e dividi, digamos, aqui a representação não é exatamente 5, mas, né, eu estou colocando aqui, olha, vamos supor que eu coloque 5 pontos para representar o deslocamento da corda, 5 pontos discretos, né, 5 pontos x1, x2, x3, x4 e x5. E aí, para representar o deslocamento da corda como um todo, eu olho, né, nessa foto da corda nesse instante, eu olho as posições, né, de cada um, o deslocamento, né, de cada um desses pontos. Ou seja, eu vou olhar, eu vou construir um vetor, né, que tem 5 elementos, um vetor coluna com 5 elementos, né, e sendo cada um deles, o F5, eu coloco aqui, por que eu chamo de F5? Porque eu cortei a corda em 5 pedaços. E aí eu digo, né, em x1, qual é o valor da função em x1, né? Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Isso. Então, qual é o valor da função em x1? Está aqui. Qual é o valor da função em x2? Está aqui. O valor da função em x3 está aqui. O valor da função em x4 está aqui e o valor da função em x5 está aqui. Então, eu represento o deslocamento dessa corda como um todo por esse vetor, onde cada elemento do vetor dá o deslocamento da corda, né, do ponto x1 dentro da corda. Mas isso não representa muito bem a corda. Então, o ideal é que a gente pudesse, se a gente fizesse, em vez de x5, a gente fizesse x10, a gente teria uma representação melhor da corda como um todo. Se a gente fizesse, em vez de F5 de 10, né, se cortasse em 10 pedaços, cortasse em 100 pedaços, a gente teria uma representação ainda melhor. E no limite,
né? Volta, perdão. Né? No limite que o n, ou seja, o número de pontos que eu coloco na corda, vai a infinito, eu tenho a representação completa. Esse vetor coluna com infinitos elementos, né, é o que a gente vai chamar de, vai dar a informação completa sobre o deslocamento da corda como um todo. Né? Então, a ideia do espaço de Hilbert é isso. Você pensa na função f como um todo, né? Como sendo o limite dessa função, né? Desse vetor aqui, quando o n tende a infinito, né? Então, o Fn, né, é um vetor nesse espaço de dimensão infinita, onde cada xi representa uma única direção. Se a gente lembrar o vídeo sobre espaço vetorial, né, o vídeo anterior, a gente colocava lá a direção E1 era a direção x, a direção E2 era a direção y e a direção E3 era a direção EZ ou IJK, se vocês quiserem, né? Agora aqui, cada um desses xis vai representar uma direção, né, uma específica direção nesse espaço vetorial de dimensão infinita, né? E quando a gente tende o n a infinito, esse xi, que eram direções discretas, passam a ser direções contínuas, mas continua sendo uma direção qualquer. Então, você quer fazer um recorte desse vetor numa particular direção x, você vai no teu vetor e olha, né, o valor do vetor na direção x, ou seja, a projeção. O que é f de x? I qualquer, ou f de x, né? No caso do limite do contínuo, é a projeção do vetor f na direção x, né? E aí, então, a gente trabalha com espaço, é isso que seria o nosso, estaria associado com o espaço de Hilbert, né? Então, voltando, resumindo o que eu falei até agora, então, o f é um vetor que representa, no exemplo da corda, o deslocamento da corda como um todo. No nosso caso, o f vai ser a função de onda, né? Depois a gente vai trabalhar melhor, mas a ideia é a mesma. E f de x, né, que se você pensar no vetor, é a projeção do vetor f na direção x, né? É uma função que representa a componente ou a projeção do f na direção x, né? Isso aqui vai ser a minha função de onda e isso aqui vai ser o meu, se a gente trabalhar com a notação de Dirac, vai ser o meu ket. Então, agora, essas projeções, né, elas têm esse caráter, essas direções, esse espaço vetorial é de dimensão infinita. Então, o produto escalar que a gente tinha definido entre dois vetores, quando a gente tratou do espaço vetorial de dimensão 3, que era, né, o produto das componentes, era x1 vezes x2 mais y1 vezes y2 mais z1 vezes z2, agora passa a ser uma integral, deixa de ser uma somatória nas componentes e passa a ser uma integral representada por aqui. O fato da gente estar colocando aqui número complexo é porque a gente está expandindo um pouco mais, generalizando um pouco mais esse espaço vetorial, falando que incluindo agora não o espaço dos reais e sim o espaço dos números complexos, né, para essa minha função, para esses vetores, tá? Ou seja, eles estão definidos nos complexos e não nos reais. Essa aqui é a minha noção de produto interno, tá? A gente precisa disso para construir a mecânica quântica. Então, o espaço de Hilbert vai ter essa característica. Esse aqui é o meu produto interno, e aí, dado o produto interno, a gente pode definir a norma da mesma maneira que a gente definia antes, como sendo a raiz quadrada do módulo ao quadrado do vetor, tá? E como tem essa característica de tirar o complexo conjugado da primeira função e multiplicar pela segunda, nesse caso vai virar o que a gente chama aqui de norma ao quadrado, porque é f estrela v, f, né? Então, na notação, o que falta a gente falar desse primeiro vídeo na notação de Dirac, a gente diz que quando a gente vai fazer a representação que a gente vai chamar de ket, a gente vai chamar que os vetores, né, representados dessa forma, eles são compostos por matrizes,
por vetores coluna, né? Aqui eu pus Vn, né? Mas se for para a dimensão infinita, vai para infinito, né? Se eu quiser trabalhar com uma outra representação, a gente não perde informação ao fazer isso, né? Você usa uma representação de, ao invés de trabalhar com vetores coluna, a gente faz os vetores linha, né? E nessa nova representação, a gente tira o complexo, né? Das componentes e faz a transposta do vetor. Então, passa a ser um vetor linha, né? Com cada elemento representando o complexo conjugado do respectivo elemento num vetor ket, né? Então, quando a gente trabalha nessa representação, a gente está falando do ket. Quando a gente trabalha nessa representação, a gente está falando no Bra, tá ok? E aí a gente diz, né, que essa representação do Bra é o hermitiano, né? É tomar o adjunto, né? Fazer uma operação para tomar o vetor adjunto a esse vetor V, né? Que é o complexo transposto, e a gente representa com esse símbolo que a gente chama de dagger, né? Tanto faz trabalhar com essa representação ou com essa. É isso que seria a notação de Dirac, tá? Fica muito bonitinho, né? Por que a gente faz isso? Porque a gente cria o bracket, né? Que é o Bra e o ket. Vetor linha vezes vetor coluna. E aqui a gente está trabalhando com espaço discreto, né? Porque é mais fácil da gente entender para depois ir para o contínuo. Mas a ideia é essa aqui, né? Você vai pegar os elementos, só que agora os elementos quem está tratando de Bra sempre é o complexo conjugado do vetor, né? Então, um exemplo que a gente vai tratar são os elementos da base. Então, por exemplo, na representação do ket, a direção que a gente vai chamar de E1, né, vai ser aquela que tem elemento 1, vai ser 1 para o primeiro elemento do vetor e 0 para o resto. A direção 2 vai ser que tem 1 na segunda linha do ket e 0 no resto, e assim por diante. Se a gente quiser tratar uma direção EI qualquer, a iésima componente desse vetor é a única que vai ser representada pela unidade, e o resto é 0, né? Então, a gente está construindo os elementos da base aqui, né? A iésima componente, ela vai ser não nula e igual a 1. Né? A iésima vai estar associada com a iésima direção do vetor do ket, né? Então, aqui eu estou pondo a direção E1, aqui eu coloco a direção embaixo, a direção E2. E se eu pudesse, né, colocando sempre eixos perpendiculares, eu chegaria ao iésima direção aqui, representada pelo vetor, pelo ket e EI. O produto escalar ou produto interno de dois elementos da base, né, vai ser 0. Na iésima componente vai ser 1. Desculpa, eu pus EI, né, mas é 1 aqui. E aqui é a mesma coisa, né? O EJ vai ser diferente de 0, né? Na direção J. Aqui está errado, tá? É 1 no EI, nesse ponto aqui é 1 e esse ponto aqui também é 1, tá? Então, quando você faz esse produto interno, ele é um produto entre matrizes. Só vai ser diferente de 0 quando o I for igual a J. Que é isso que significa, se você pega a direção em 3 dimensões, a direção E1, que seria a direção I, por exemplo, e a direção E2, que é a direção J, a gente sabe que o produto escalar da direção I com a direção J é 0, porque o ângulo entre os dois é 0. Então, é isso que a gente está dizendo. Então, só vai ser 0, só vai ser diferente de 0 se a gente estiver tratando das mesmas direções, né? Se a direção I for igual à direção J. I, que é isso que a gente coloca aqui, vai ser 0 para qualquer I diferente de J, e vai ser 1 quando I é igual a J. E isso aqui a gente representa por esse delta de J, que significa o delta de J só é diferente de 0 quando I for igual a J. Né?
Então, por exemplo, a gente pode, usando a notação de Dirichlet, provar que o EI vezes o V dá a componente I do vetor. Isso a gente já sabe na prática, né? O que eu estou dizendo aqui? Que um vetor qualquer, se eu quiser calcular a projeção dele na direção EI, por exemplo, na direção x, eu faço o produto escalar do vetor com a direção x, certo? Então, como é que a gente prova isso usando a notação de Dirac? Então, a gente representa, vai escrever o vetor V. O que é o vetor V? Ele é a soma, né? Eu estou sempre trabalhando com espaço vetorial finito, né? E discreto, porque é mais fácil da gente trabalhar. Então, nesse caso, o que é o vetor E? Né? Ele é a componente dele, eu vou pegar todas as direções, olha a componente dele na direção qualquer, né? Que é a projeção, é o produto escalar, né? Que é o que a gente vai provar aqui, e vejo a direção. Então, é a componente na direção vezes a projeção somada em todas as direções. Né? Se eu multiplicar isso tudo por EI, né? Aqui o J é um índice mudo, né? Você faz a soma de 1 até N e depois desaparece. Então, se eu multiplico por um EI externo, do lado esquerdo da equação, eu tenho EI vezes EJ, que é EI vezes V, né? Tira esse J aqui que não tem, EI vezes V do lado esquerdo da equação. E do lado direito da equação, a gente viu na página anterior, né? O que sobra? Sobra esse EI multiplicado por EJ. Mas EI multiplicado por PJ é o delta de IJ. E o que o delta de IJ faz? O delta de IJ faz, ele só é diferente de zero quando o I for igual a J. Então, como eu estou fazendo? Olha, o índice I é um índice externo, foi o que eu multipliquei. Como eu estou fazendo uma somatória de J igual até 1, até N, vai ter um desses elementos, vai ser J igual a 1, J igual a 2, J igual a 3. Um desses elementos, o I vai ser igual a J. Só esse elemento vai sobreviver. Por quê? Porque é o único elemento para o qual, né? Então, vamos supor, se eu coloco aqui o E3, né? O único elemento que se sobrepõe aqui, sobrevive aqui, é quando J é igual a 3. Quando J for igual a 3, fica o V3 aqui. Para um I qualquer, sobra o VI. Né? Então, o que eu estou dizendo aqui? Né? Que a componente VI, a componente na direção I do vetor V, é a projeção, né, o produto interno do vetor V com a direção EI, que a gente já sabia de espaços em 2 e 3 dimensões. A gente só está mostrando como trabalhar com isso, sem fazer desenhar, né? Trabalhar em termos algebricamente com isso, utilizando a notação de Dirac. Aqui o que eu vou pôr? Isso. Então, é isso que eu estou representando aqui. O EI com o V, então você vai pegar a direção I, né? Aqui o E1, E2, E3, né? Quando a gente cair na direção EI, né, a gente vai expandir isso para direções maiores, né? Quando eu cair na direção, vamos supor aqui, eu vou fazer, aqui é o vetor V, né? Eu tenho a decomposição dele nos elementos da base, eu estou fazendo em 3 dimensões, então eu tenho o E1, né? Esse aqui é a projeção na direção E1, é o que eu acabei de falar aqui, né? É a projeção na direção E1. Certo? E assim por diante. Então, E1 vezes V é a projeção do vetor V na direção 1. Se a gente olhar para o EI, produto interno do vetor do BRA EI com o ket V, te dá a projeção, né, um escalar, é a projeção do vetor na direção I. Né? E, finalmente, a gente encerra esse primeiro vídeo trabalhando as funções. Né? Então, o que a gente viu aqui até agora? A gente vai trabalhar com esse espaço de dimensão infinita, onde as funções, né, elas são representadas por esse limite desses quetes, né, quando o n tende a infinito. E eles carregam a informação da função como um todo. Para cada direção i, né, para cada x, né, o que é o f de x, né, que seria quando a gente toma o limite de n tendendo a infinito? É a projeção do vetor f na direção x. Né? E aí você diz que
ket fn, aqui eu, no caso, ainda não tomei o limite para entender melhor, né? Eu vou para cada direção, eu pego o ket, que é um vetor associado com aquela direção, olho a projeção da função naquela direção, e aí eu tenho, né, um pedaço do vetor f como um todo, o fn nesse caso. Se eu somar em todas as direções disponíveis, eu tenho a representação do vetor f como um todo. E o vetor e o produto interno é dado por isso no caso do f, né? Já estou olhando no espaço de dimensão infinita. Por que a gente está falando tudo isso? Porque aí a gente vai já começar a pensar em termos de mecânica quântica. Então, na mecânica quântica, toda informação possível de um sistema quântico está contida em um particular ket, psi. A gente vai chamar esse ket de psi. Ou em sua projeção na base coordenada psi de x, a função de onda. Então, ou a gente trabalha na representação do f como um todo, ou a gente projeta o f na direção, o psi na direção x e dá a função de onda. Então, ou a gente trabalha na representação vetorial ou na representação de função de onda, tá? Depois a gente vai apresentar esses postulados melhor, tá ok? E assim a gente encerra o terceiro vídeo da discussão sobre espaço vetorial.